29 de setembro de 2016, Trindade, Goiás. Rayla ia fazer 15 anos. Estava radiante, imaginando sua festa de aniversário. Haveria de tudo muito, principalmente suas amigas mais queridas, suas vizinhas de rua. Um pouco antes das comemorações, como fazia sempre, Rayla vai à casa daquela que considerava uma de suas melhores amigas. Ao chegar lá, ela não imaginava que ficaria frente a frente com seus piores demônios, que tinham, inclusive, aberto a cova onde Rayla seria enterrada. A adolescente sobreviveu para dar forma ao que hoje é uma mulher inteira, e é ela quem conta agora sua própria história. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil, de um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo, e com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista, eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Recording in progress. Já tá gravando? Tá ótimo. Oi, Rayla. Oi, tá jóia? Deixa eu só sentar aqui. Tudo bem? Tudo Deixa eu te bem. perguntar uma coisa. Seu nome é Rayla. Falei certo? Isso, Rayla. Tá. Tá ótimo. A gente já vai começar aqui. Obrigado por você ter conseguido falar comigo. Sua história é muito impactante quando eu vi. E eu descobri sua história sem saber o fim. Eu comecei a ficar angustiado. Aí eu descobri que você estava viva e bem. Aí eu falei, então, tomara que ela queira contar a história dela, porque eu acho tão importante quando as vítimas conseguem ter a chance de contar a sua própria história. Então, obrigado Verdade, com por você certeza. ter aceitado aqui o convite. Imagina, o prazer é meu. Deixa eu só dar uma limpadinha aqui pra ver se fica melhor. Eu vou começar aqui, eu já começo a abertura e a gente já vai no papo, já vai junto. Tá bom. Tá bom? Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, comentar, ligar sininho. Assim a gente vai construindo esse canal tão interessante sobre o comportamento criminal para que a gente aprenda a entender o outro e a se entender também para fugirmos de uma possível fim, que às vezes não pode ser evitado, mas como aconteceu aqui com a nossa convidada Rayla, conseguiu evitar. Rayla, muito obrigado por você ter com o seu tempo. Eu sei que você saiu do trabalho para a gente poder conversar. Muito obrigado. E eu queria... Aqui eu fiquei muito feliz. Eu estava te contando que quando eu vi sua história, eu não conhecia, e eu comecei a ver um vídeo que estava na internet, alguma coisa assim, e eu descobri que você estava viva, e aquilo me deu um certo alívio. Ao mesmo tempo que eu pensei o quanto que a vida muda, né? Depois de tudo pelo que você passou. Mas para você me ajudar a contar a sua história, ou melhor, para eu assistir a você contando sua história, eu queria ir com você para um tempo antes de tudo. Como era a sua vida antes dessa quase morte? Eu sempre, primeiramente, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui. Obrigado. Então, eu sempre fui de muitas amizades. Sempre. Minha casa era cheia de amigas, escola. Minha vida era escola, Você tinha quantos anos quando tudo aconteceu? 14 anos. Nossa, tá. 14 anos. E eu tenho uma irmã que tem necessidades especiais, então a minha vida era acompanhar minha irmã na terapia, casa. Era basicamente isso, minha E vida. os amigos Escola, na sua casa? exatamente. E eu na casa deles também. Como acho que qualquer jovem tem muitos amigos, né? Eu também tinha. Antigamente a gente tinha isso de ir muito na casa do outro e receber também lá em casa. Elas dormiam lá em casa. Então a gente sempre teve essa amizade mesmo. Eu conhecia a família, elas conheciam a minha família. Delas, porque são algumas amigas, para quem não entender tudo, vai entendendo comigo aqui. Você mora onde? Atualmente, Onde tudo aconteceu, na verdade. onde tudo aconteceu foi em Trindade, é uma cidade aqui próximo de Goiânia. Tá. Cidade pequena. É uma cidade pequena. Assim, bom, é que eu moro em São Paulo, então pra gente aqui tudo... É As pequena. referências são diferentes, mas é uma cidade de Sim. quantos mil habitantes, mais ou menos?
eu morava em um setor um pouco afastado da cidade. Então, assim, o setor era muito pequeno e todo mundo se conhecia lá. E essas amigas, eram quantas amigas que fizeram com você? Então, que eu conhecia, que eu tinha contato, era duas. O total foram quatro, mas que eu tive, que era minhas amigas, era duas. Uma eu vi uma vez no setor, outra eu estudei um tempo atrás, mas que eram minhas amigas, eram duas. E essas duas você frequentava a casa delas, elas frequentavam sua casa, você Sim, conhecia os pais delas, tudo. Era aquela vida normal de amizade. Não dá nem pra dizer, exatamente. mas também você não conhecia a casa, não. Quanto É o tempo que todo você. mundo fala, é o que todo mundo me pergunta, mas por que você foi lá? Porque eram minhas Eram suas amigas, amigas. era algo rotineiro, eu vivia na casa delas, elas viviam na minha casa, era algo normal. Ô, Raila, você era muito nova, 14 anos, é uma criancinha ainda. Eu sei que quem tem 14 não quer se ver assim, mas é. Você conhecia elas há quanto tempo, essas duas amigas? Deixa eu ver. Desde que eu mudei, para ser bem exato, desde que eu mudei Que você. para Então, Trindade, ah, eu conheci. você conheceu então quanto tempo, mais ou menos? Deixa eu ver. Eu conheci ela desde os meus 12. É muito É, tempo. tipo, Dois 2 anos. anos. 2 anos é muito 2 anos. tempo para quem tem 14. Para nós, quando você cresce, você fala, nossa, eu conhecia 2 anos. Mas quando você é jovem, você vive tudo numa intensidade tão grande. Então, 2 anos, meu Deus, eram melhores amigas, né? É, e você muda dos 12, você muda demais para os 14, dos 14 para os Muito, 16. muito, É uma coisa muito, muito forte. Então muito elas eram mesmo. grandes amigas suas. E o que acontece? Que dia que aconteceu? Que ano que aconteceu? E o que aconteceu? Aconteceu dia 29/9 de 2016. Como eu disse aqui, era algo muito comum de eu ir na casa delas, elas irem na minha casa. E uma delas me convidou para ir lá, mas era normal eu viver na casa delas. E aí, não estranhei. E no dia, aliás, eu ia com a minha irmã. Porque, como eu tenho uma irmã que é especial, eu levava ela para cima e para baixo. Na época, minha irmã tinha 4 anos de idade. 4 anos. E aí, minha mãe estava trabalhando na época. E aí, minha mãe falou: Ó, você vai lá, rapidão, você volta para buscar a sua irmã, para ficar com ela aqui. Aí eu falei: Não, eu vou lá rapidinho e eu volto e busco ela. Aí, no momento que eu fui, uma delas não estava em casa. Aí eu peguei, voltei para trás e falei: a fulana não tá lá. Depois eu volto. Ela, então você leva. Porque assim, eu morava, só para vocês entenderem mais ou menos. Eu morava aqui, passava um quarteirão, já era a casa delas. Era coisa assim de basicamente atravessar a rua. Era Essas muito duas, próximo. cada uma morava numa casa ou as duas moravam juntas? Cada um morava numa casa, mas a que eu mais frequentava era onde aconteceu tudo. Tá. E aí eu peguei, voltei para casa e falei: Ó, mãe, fulana não tava lá, depois eu volto. Aí ela, leva a minha irmã, Nicole, porque não vai deixar ela sozinha, né? Eu falei: Não, capaz. Quando eu for, eu levo elas. Aí, na hora que eu fui com a minha irmã, ela ainda não tinha chegado. Aí minha mãe falou bem assim: Raila, eu vou trabalhar só mais tarde, então pode deixar a Nicole aqui comigo e vai sozinha. E aí, quando eu de fato fui, foi o que aconteceu tudo. E assim, tudo que elas planejaram, elas incluíram a minha irmã. Nossa, eu ia te perguntar lá na frente se a sua irmã tivesse ido junto, será que nada teria acontecido? Não, se a tua irmã tivesse Elas ido falaram, junto. durante o acontecido, elas falaram assim pra mim, que elas iam pegar o remédio que a minha irmã tomava e dar em grande dosagem. Elas falaram isso. Você chega nessa casa. Eu sei que você não está falando dos nomes dessas moças, fique à vontade de falar ou não. Foi Uhum. 16, faz quase. Faz quantos anos? 16, 17, 18, eu sou de uma. 17, 18, 19, 20, 21, 22. 7 anos aí se passaram. É. O que acontece? Você toca a campainha, você bate na porta e você entra. Não, eu encontrei elas, na verdade, na metade do caminho. Aí tava, as três estavam.
as que eram as duas minhas amigas, e a que eu conhecia de estudar junto, estudei um tempo atrás junto. Tá. Aí, a gente vai fazer um trabalho de escola. Eu não estudava na mesma escola que elas, não estudava. Aí elas falaram assim, a gente vai fazer um trabalho de escola juntos, vem que você ajuda a gente já. Aí, no momento que elas entraram, passou uma outra conhecida minha e falou, ai, Raila, tem tempo que eu não te vejo, sei o quê, e conversou um pouco comigo lá na porta. E ela até falou, nossa, por que você não vai lá em casa? Eu falei, eu já combinei aqui com a fulana, eu vou ajudar ela no trabalho. E aí ela, então tá, despediu, foi embora. E aí eu entro. Quando eu entro, começa aquela briga e eu sem entender o que estava acontecendo. E nisso eu tentava me revidar. Que briga? Você entra, acontece o quê? Não, eu entrei e elas começaram a me bater. As A três? brigar, tipo, não, só duas delas. As suas duas A amigas? outra, e as duas amigas começaram a me bater. Do nada, Do Raila. nada, do nada, do nada. E aí eu tentava, de alguma forma, né, sei lá, sair de lá. Só que aí nisso eu não lembro direito, mas eu creio que foi uma hora que eu desmaiei. E aí me levaram pro fundo da casa, que é a parte que, quem já viu o vídeo, é onde acontece no fundo da casa. Aí quando eu tava sentada numa cadeira, porque assim, o vídeo, ele tem o quê? Nem 2 minutos. Aconteceu muita coisa, muita. E aí eu lembro que eu tava numa cadeira, eu tava sentada numa cadeira, e eu vomitava muito, vomitava muito. Eu não sei porquê, mas eu vomitava muito. E aí elas falaram, ó, vai acontecer isso, aquilo com você. O que elas Tinha uma falaram que ia lista, acontecer? elas tinham feito uma lista com o que cada uma ia fazer e como iria fazer. E falaram e leram Aí a lista pra você? aí tava lá, fulaninha vai cortar o seu dedo. Ciclaninha vai cortar o seu cabelo. Aí ela até falou assim, a gente estava em dúvida se a gente ia cortar a sua cabeça com cabelo curto ou com cabelo longo. Mas eu acho que vai ser com curto mesmo. Porque de início o que elas iriam fazer no papelzinho delas? Elas iam cortar os meus dedos da mão e do pé. Língua, elas iam tentar tirar o meu peito e tirar minha cabeça. Jesus do céu. De início era isso que elas iam fazer. E aí eu lembro que elas foram. A tortura começou 1h, 1h15 por aí, e finalizou era quase 4 horas da tarde. Sua mãe E tentou nesse. entrar em contato com você? Tentou. Não, e é isso que eu falo. Eu sempre ia na casa delas. Então, era algo normal. Eu passava a tarde inteira na casa delas. A minha mãe conhecia a família dela conhecia a minha mãe. Era um local Era, era, seguro. era muito próximo, assim. Eu morava do lado, era muito Você próximo. gritava, Raila? Muito, E muito. tem vizinhos ali perto? No vídeo, até muita gente fala assim, nossa, eu fico agoniada porque você não grita. Gente, mas aquela parte do vídeo é quase no final. Eu gritei demais, demais, Ninguém demais. ouviu nada. Eu não sei se ouviu e eu não sei, de verdade, eu não sei se ouviu e não quis ajudar, pensou que era briga de marido e mulher, alguma coisa assim. Eu não sei, mas ninguém me ajudou. E era época também de campanha política. Então eu lembro que passava toda hora carro de som, passeata, toda hora passava gente na porta. E eu lembro até de um momento que uma pessoa bateu na porta. Talvez por causa dos seus gritos. Não era de campanha política. Bateu na Ah, porta para entregar santinho. e elas abriram? E abriram, elas foram lá, elas pegaram o santinho. E esse momento eu achei que era minha mãe, só que era essa pessoa da campanha política. E eu lembro que minha mãe ia trabalhar 5 horas da tarde, se eu não me engano, 5, 5 e meia, alguma coisa assim. E aí eu falei, tá chegando 4 horas, né? Então minha mãe vai vir atrás, eu tô demorando, né? Ela vai vir atrás me procurar. E aí o combinado era que uma ia fazer uma coisa, outra ia fazer outra, e quem de fato iria me matar era uma quarta pessoa.
Só que essa pessoa, o ônibus dela quebrou quando ela tava vindo. E aí elas ligavam toda hora, ai, onde você tá? Não sei o quê, onde você tá? Ah, tá demorando. Aí ela falou assim, olha, a gente vai ter que finalizar, porque você tá demorando demais. Daqui a pouquinho a minha mãe chega do serviço, então eu vou ter que finalizar. Porque os pais dela não estavam na casa. Não estavam na casa, eles trabalhavam o dia inteiro. Na verdade, só a mãe, porque ela morava com a mãe e o irmão. Os dois trabalhavam o dia todo. E aí eu lembro que elas pegaram roupas que eu tinha dado para elas, porque assim, elas não tinham uma condição financeira muito boa. Então eu sempre pegava roupa minha e fazia doação. E aí elas vestiram essas roupas que eu tinha dado para elas. E aí ela me abraçou e falou bem assim que me amava, que elas estavam fazendo tudo isso para aprender a dar valor na minha vida, que eu tinha do bom e do melhor, mas eu não dava valor. E aí eu lembro que a menina Elas que queriam tava. te matar pra você dar valor pra vida? Ela é assim. Eu até tentei procurar antes de começar, mas eu não sei aonde tá, que eu ia procurar é uma pasta que eu tenho só de depoimento, coisas que eu tenho do caso, mas eu não consegui encontrar, eu Depois, se não sei você onde. conseguir, me manda. Eu queria Eu pôr mando sim. quero pôr o seu vídeo o Lá, mais rápido possível. Se você não mandar, não vai estar aqui nada, mas se você puder mandar, eu sim, ponho. sim. Eu tentei até achar, porque assim, a delegada que cuidou do meu caso, que hoje é uma amiga, que é a delegada Renata, ela falou assim, Raila, não tem motivo, não tem. Eu ia te perguntar, assim, elas Não tem. disseram por que Ah, fizeram foi tudo isso? foi por conta disso. Não, simplesmente não tem. Uma falou assim, é porque ela tava fazendo festa de 15 anos. Aí a outra, é porque ela tinha um nariz bonito. Você era. A culpa é que você estava fazendo festa de 15 anos? E e aí, porque ela tinha um nariz bonito. Porque ela era chata, porque ela era implicante. Porque ela tinha de tudo e não dava valor. Porque, sabe, coisas assim que não faz sentido. Não faz. Mas elas E começaram a fazer o que com você? Você estava sentada amarrada? sim, aí elas me tiraram da cadeira e me mostraram a cova que elas tinham cavado, porque elas cavaram uma cova para me enterrar. Aí elas mostraram e falou: é aqui que você vai morrer. Aí nesse meio tempo elas cortaram meu cabelo. Eu tive mais de 32 perfurações na minha cabeça. De quê? De faca? Não, elas usavam uma picola de pedreiro. Pra cortar o seu cabelo? Não, pra machucar minha Pra cabeça. machucar? Meu Deus do céu. Pra cortar era com faca. A picola de pedreiro, para quem não conhece, é como se fosse um martelo. Só que naquele lugar redondo, ele é assim, ó. Ele é a ponta, pontudo. Era com aquilo. E com um pedaço de pau que elas achavam. E eu, todo momento, me batendo, me batendo. E aí elas colocavam muito pano na minha boca para me vomitar. Aí elas enchiam minha boca de pano, assim, ó, para me vomitar. Eu vomitava muito. E elas, até que na hora que, não dá mais para esperar, elas me colocaram lá na cova. Me cobriram até aqui de barro. E aí ela pegou, colocou a faca no meu peito, que ia dar uma facada no meu peito. Só que na hora eu desviei. E aí atingiu o meu ombro. A faca entrou, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Mas a faca entrou aqui, ó. Tá, tô vendo, tá. Ela saiu pelo outro lado. E aí, nesse momento, é o que eu falo assim. Eu não sei explicar, mas parece que pra mim foi a hora que a ficha caiu. Porque todo momento eu achava que. Não é que eu achava que não estava acontecendo, eu sabia do que estava acontecendo. Mas era como se eu tivesse em um estado assim de. Não estava no meu corpo, entendeu? Eu não sabia explicar o que estava acontecendo. Mas quando ela deu a facada, que ela olhou pra mim, ela olhou assustada. Ela assustou. Eu acho que até a ficha dela caiu na hora do que estava acontecendo. E aí eu lembro que eu fiquei com essa faca no ombro
E aí elas ficaram conversando algo lá. E aí ela foi pra tirar a faca, mas a faca tava muito dura do meu ombro. E aí, nesse meio tempo, é a única parte, uma das únicas partes, na verdade, que eu não consigo lembrar perfeitamente como aconteceu foi eu sair de lá. Porque eu pulei um muro, caí Com no a quintal de faca. lote com a faca. E com as mãos e os pés amarrados. Eu tava com a mão aqui pra trás. Você conseguiu levantar da cova e estava enterrada. Estava semi-enterrada. Eu E as tava com três as estavam lá em cima te olhando. mãos, elas estavam em cima de mim. Eu tava com a mão pra trás, com os pés amarrados. Eu pulei um muro, caí no quintal de lote vazio. Eu pulei outro muro, caí no quintal de uma moça, só que a moça não quis me ajudar. Eu não sei, ela ficou com medo, eu acho, deu. Não sei, às vezes pensou que eu tava sendo foragida de polícia, não sei o que que ela pensou, mas ela não quis me ajudar e eu lembro que ela ficava pedindo pra mim sair do quintal da casa dela. E ela tinha um cachorro bem grande, e esse cachorro latia, latia. E na minha cabeça, eu pensava assim: essa faca não pode ficar aqui. Essa faca não pode, eu tenho que tirar ela. Porque se ela ficar aqui, vai acontecer alguma coisa, não sei. E eu puxei. Eu não sei nem como eu consegui puxar. Nesse meio tempo de eu pulando o muro, eu consegui desamarrar uma das mãos. E aí eu lembro que eu puxei essa faca. Aí no que eu puxei essa faca veio sangue. Veio sangue, veio sangue, veio sangue. E aí eu pensei assim, eu vou morrer aqui agora. Então eu vou jogar sangue pra tudo quanto é lado pra eles me acharem. Pelo menos o meu DNA. E eu lembro que eu pegava esse sangue e eu jogava nas paredes. E Da casa dessa gritava mulher? da casa de sangue. E elas três vieram atrás de você? Quando eu pulei o primeiro muro, sim. Depois elas fugiram. Elas fugiram. E aí eu lembro que a vizinha ao lado dessa mulher, ela gritava assim: Raila, pula pra cá que eu te ajudo. E aí eu não consegui. Eu tava muito fraca e eu desmaiei. Eu tive uma queda de pressão e desmaiei. E aí essa mulher, ela me pegou pela blusa e me jogou pro quintal da casa dela. E aí ela me colocou no sofá da casa dela assim, e ela que tirou o restante das cordas, dos panos que tava me amarrando. E eu lembro que quando ela tirou, eu olhei pro meu braço e eu vi daquele jeito. E na minha, assim, no meu pensamento, a minha cabeça estava toda aberta. Eu pensava que minha cabeça estava toda aberta. Toda aberta. E aí eu lembro que eu tava com muita sede, me deu muita sede, muita sede, muita sede. E aí, nisso, ela já tava falando com os bombeiros, e os bombeiros falaram assim, ela não pode beber água, porque se ela beber água, ela vai dar uma hemorragia. Eu ia Só que perguntar é se uma você sede. bebeu. Graças a Deus você não bebeu. Eu bebi 1 litro Ai, de não água. pode. É. Não pode. Hoje eu sei que não pode, mas na época eu tava com tanta sede. E aí, nesse parar, eu abri a geladeira dela assim, eu bebi, e ela falou, não pode. Eu falei, olha, eu vou morrer agora. E eu não quero morrer com sede. Ah. E nesse meio tempo, uma delas, das meninas, foi pra minha casa. Ela ficou na esquina da minha casa. E a filha dessa moça que me socorreu, ela foi lá chamar minha mãe. E nisso a minha mãe veio e a minha irmã ficou. Aí minha mãe só falou assim, ó, fica com a Nicole, fica com a Nicole. E aí a menininha entrou, trancou a casa todinha e ficou com a minha irmã lá. Aí no que minha mãe chegou, eu lembro que assim, de tudo que eu passei fora que eu vi minha mãe. Foi, eu lembro que eu tampava assim, porque eu não queria que ela, eu achava que a minha cabeça estava toda aberta assim. E aí eu lembro que eu colocava a mão assim e eu falava para ela não olhar, que eu não queria que ela olhasse. E minha mãe começou a passar muito mal. Minha mãe entrou em estado de pânico na hora que ela me viu. Ela chorava, ela gritava. E aí a gente chamava a ambulância não via, a ambulância não chegava. E passou um carro na hora. A gente só entrou dentro desse carro. E ele deixou a gente no postinho, que era do lado também, assim, de casa, era muito próximo de casa. Aí no que eu cheguei lá, o médico falou assim: ó, ela tá com desidratação, ela está com hemorragia e ferimentos que a gente não sabe da gravidade, que é esses ferimentos. Na Então, cabeça. assim, da cabeça, do meu ombro, de vários Fora que você lugares da ficou minha. apanhando, eles ficaram dando muito soco em você, é isso? Não, e eu tinha a parte das minhas costas, assim, tava tudo machucado. Tudo machucado. E aí ele falou: se tiver alguém, algum parente longe, você manda vir. Porque, assim, olhando de agora, a gente não tem noção de como que tá por dentro. De como tá a cabeça dela. E aí, nesse meio tempo, eles me deram um banho e começaram a fazer as suturas.
E aí tem um corte aqui na minha cabeça, que é o mais fundo. Ele falou assim: não, esse corte deu coágulo, certeza, mas eu tenho que fechar porque tá com sangramento. E aí ele fechou e aí ele falou: ó, 32 perfurações. Na trinta e cabeça. duas Fora o ombro. Fora o ombro, fora minhas costas, minha boca, minha mão. Nariz, E elas aí, quebraram o seu nariz? Não. não, nariz não. E aí eu fui encaminhada para um outro hospital maior que tem aqui em Goiânia, que é o UGOL. Chegando lá no UGOL, eu fui fazer uma tomografia, raio-x, vários outros exames. A minha cabeça não deu nada. Nada. Na hora que minha mãe contou pro médico, o médico, porque na época ninguém sabia ainda que tinha acontecido. Minha mãe contava, mas ficava tipo assim, ah, deve ter apanhado aí, né? Ninguém sabia da gravidade do que foi. Você E não tinha aí minha mãe, contado ainda o que aconteceu? não, a gente, Sua eu mãe já falei que sabia? já sabia, mas não sabiam da gravidade do que tinha acontecido, porque os vídeos ainda não tinham sido circulados. E aí o médico falou: olha, a cabeça dela não tem absolutamente nada, nem um coágulo. Nada, nada, nada. A única coisa que eu dei assim foi derrame ocular. Única Mas coisa. você é E cega aí de eu. um olho? Não. Não, o derrame ocular, ele é quando dá, tipo, sangue no olho. Aí depois passou. É coisa assim, de 7 dias Sim, passa. sim, não, tá. E aí eu lembro que eu fui liberada, fui pra casa. Aí minha mãe, nesse meio prazo, ela já arrumou a mudança e a gente se mudou de casa. No dia seguinte, a gente se mudou de casa. A minha mãe, na hora que tava me socorrendo, ela quebrou o pé. Minha mãe não conseguiu nem engessar o pé. Minha mãe não conseguiu, porque tinha que ficar comigo pra cima e pra baixo. E aí, no dia seguinte, a gente foi fazer o corpo de delito. Na hora que a gente chegou no corpo de delito, eu não tinha hematoma nenhum no rosto. A minha. Eu até falei assim, gente, eu não parece. As minhas costas, na hora do acontecido, se tirasse uma foto, tava horrível. Quando eu cheguei no corpo de delito, não tinha quase nada nas minhas costas. Bom, mas a cabeça toda perfurada, facadas. Arrebentar. Não, aí eu cheguei no corpo de delito, e aí fizemos o corpo de delito, e aí eu lembro que o conselheiro falou pra mim, ó, elas estão soltas ainda. Elas ficaram foragidas 2 dias. E elas também tinham sua Aí, idade, as três. minha idade. 14 anos. A que ia chegar por último, ela foi presa no local. Ela Ela foi chegou, presa no ela local. chegou a chegar na casa? Sim, ela chegou depois que eu tinha fugido. Aí nisso, a polícia já tinha cercado a casa inteira, porque sabiam que uma delas, né, iam chegar, porque eu contei. E aí, a outra, a que filmou, ela foi lá no hospital. Pra te ver? Ela Não, assim, ela tomou banho, se arrumou, e aí ela chegou no hospital e falou assim: eu tava lá, eu vi tudo o que aconteceu com ela e eu tenho filmado. Eu não sei o que passou na cabeça dela, eu acho que ela pensou assim: não, se eu, Se eu não sair, só sei, filmei, eu sou menos má do que as outras. São quatro se eu, monstras. se eu entregar, filmar, não sei o que pensou. É burra mesmo. É burra. O que que ela. Essa que filmou é a que você menos conhecia. Não, a que eu menos conhecia é que ia chegar por último. Mas não tinham três com você? Isso. Tinha duas A, que você a era super terceira, amiga e a terceira que você estudou lá atrás. muito, exatamente, a que filmou é essa. Essa É a que daqui. foi no. Tá. E aí ela chegou no hospital, na mesma hora ela já foi apreendida, ligaram para a mãe dela e aí ela entregou a filmagem. Na hora que ela entregou a filmagem, eu lembro que o policial entrou lá dentro e ele falou bem assim, é, ele falou assim, olha, eu não sei, eu não sei como que você tá aqui. Eu não sei. E eu conversando com ele, já conversando, já tava super bem, bem assim, entre aspas, né? Já tinha passado o choque. E aí eu lembro que apreenderam o celular dela e no que aconteceu, passou o final de semana, na segunda-feira eu tive que ir na delegacia para dar o depoimento. Aí na hora que eu cheguei na delegacia já tinha várias televisões. E aí a delegada que cuidou do rastro falou bem assim, Raila, elas estão presas, elas estão aqui.
As outras duas também? Todas as quatro As tinham sido quatro monstras foram presas. foram apreendidas. Elas foram apreendidas no domingo. Elas estão aqui. E eu não acreditava. Na minha cabeça era mentira. Estavam falando aquilo para me tranquilizar que elas estavam soltas. E aí eu peguei e falei, mas eu quero ver elas. Você estava com medo de elas estarem atrás de você? Quando Não, eu você tava achou que com elas medo. estavam soltas? Não, eu achei que era mentira, que elas estavam soltas ainda. Eu pensei nisso. E aí a delegada falou assim: eu vou abrir a porta, você só vai olhar e sair. Elas ficaram de costas. Estavam todas elas de costas, eu entrei na sala, elas olharam pra trás e riram da minha cara. Elas riram da minha cara. Tem até uma entrevista que elas deram que eu não lembro se foi um homem ou uma mulher, eles perguntam assim: e você se arrepende do que você fez? Ah, eu me arrependo sim de não ter matado. Porque no pensamento delas é o seguinte: elas deram 4 depoimentos. Elas deram dois no conselho tutelar, elas deram um assim que foram apreendidas, foram assim que foram apreendidas na delegacia, e um perante o juiz. E aí, o que acontece? Em cada um dos depoimentos, elas falam outra coisa. Entendeu? Nos primeiros depoimentos, eu me arrependi de não ter matado. Eu fui frouxa porque eu não consegui ver sangue. Eu fui burra por os outros depoimentos. Eu tô muito arrependida. Tem Entendeu? advogado junto aí falando o que ela tem que falar. Exatamente. É. Exatamente. Mas assim, depois disso, eu fiquei sabendo do vídeo. Eu sabia que tinha sido gravado, mas não sabia que tinha sido solto na rede, o vídeo. E aí, quando eu fiquei sabendo que o vídeo tinha sido solto, o vídeo já tinha vários acessos. E foi isso. E aí você virou uma vítima viva do terror e ela gravando ainda. Tem toda uma perversidade de ela gostando de gravar o que vai ser a para depois elas ficarem assistindo. E esse vídeo vazou porque ela mandou para alguém. Não, na verdade, assim, a gente não pode. A gente não pode nem culpar ninguém, mas de uma coisa eu tenho certeza que não foi elas que vazaram. Ah, não? Não. Porque os policiais pegaram o telefone delas e já ouviram isso, se tinha sido. Tá. E não tinha Por sido. um lado, esse vazamento foi ótimo, porque mostrou essas 4 seres É o que eu horrorosos que não tem se que o vídeo conviver não com tivesse ninguém. vazado, elas não teriam nem sido apreendidas. Isso eu tenho certeza. Essa viralização, tanto que a gente está aqui conversando por conta disso também, porque daí o caso nacionaliza e as pessoas Exatamente. têm uma real dimensão do horror que você viveu, porque não adiantaria Exatamente. só você contar. Então, os pais dessas monstras falam o quê? Não sei. Eles não procuraram vocês, a sua mãe, se Não. ajoelharam no chão e pediram. Eu nunca culpo o pai e mãe pelo monstro que pariram, mas eu acho horrível quando o filho faz o Muito que pelo fez. contrário. A única vez que eu cheguei a ver foi na audiência e ficaram rindo da minha cara. Os pais delas? Bom, então não é à toa que elas são o que Na são. verdade, a família de uma delas, a família da que filmou, ficou rindo. Ficou falando assim: ela nem encostou em você, ela vai sair daqui comemorando já que ela ia sair e tudo mais. E assim, a audiência, eu até hoje é algo assim que eu tenho muita, não é raiva, mas eu tenho muito remorso de como foi feita a audiência. Por quê? Me ligaram, primeira coisa, eu sou menor de idade, não tinha que ligar pra mim, tinha que ligar pro meu responsável. Sim, lógico. Ligaram, amanhã, meio-dia aqui no fórum, pra você ser ouvida. Você vai ser ouvida. Preciso de advogado? Não, preciso não. Fui. Sem seus pais? Não, eu e minha mãe. Bom, então tá, tua mãe. Aí, quando eu cheguei lá, me levaram pra uma salinha. E, demorando. Deu 1 hora da tarde. Eu falei assim, eu preciso ir no banheiro.
Quando eu abro a porta, dou de cara com uma delas. Eles iam colocar a mesma na sala que eu estava. Por quê? Pra fazer a Eu acho que eles... cariação? Não Ah, porque sei. é incompetência mesmo, eles não sabiam onde que tava uma ou outra. Exatamente. No que eu saí, que eu fui no banheiro com a minha mãe, eu falei, mãe, eu acho que a audiência vai ser hoje. Por que que elas estariam aqui? E aí, nesse meio tempo, eu liguei pra minha amiga, uma amiga que eu tenho, a Natiele. Eu falei assim, Natiele, a audiência vai ser hoje, as meninas estão aqui. Manda tudo quanto é tipo de televisão pra cá, porque se a TV não tiver aqui, elas vão ir embora agora. Elas vão sair agora. E aí eu entrei no lugar lá que ia ser audiência, eu conversei com a juíza, eu falei bem assim, não me falaram, eu tentei explicar para elas, aí o advogado de defesa de uma delas estavam lá, ai, mas a minha cliente nem encostou em você, a minha cliente nem fez isso, a minha cliente é tão vítima quanto você. Ele já estava lá com um documento para a soltura dela. Eu vou só uma coisa, eu sempre defendo advogado criminalista porque faz parte do jogo, é necessário. Mas eu não defendo advogado criminalista criminoso. Exatamente. É assim, um advogado tem que defender a sua, ou fazer a melhor defesa que puder fazer. Ele não pode Mas, falar uma bobagem dessas, né? exatamente. E aí, durante a audiência, eles me perguntaram assim: você se incomoda de falar na presença dela? Falei, jamais. Ela sabe que a consultora estava lá. E aí eu dei todo o meu depoimento. No final do meu depoimento, o rapaz lá falou: você tá liberada. E eu, como estava sem advogado, sem instrução, fui embora. Sabe como que eu fiquei sabendo da sentença delas? Como? Pela Pela TV. televisão. Pela televisão. E foi a primeira vez que você viu uma delas depois da delegacia? Foi. Elas, as outras três você não viu, E você só porque viu elas se essa. recusaram a estar presente, elas mandaram só advogado para representar. Mas elas estavam Não, soltas? Estavam presas. estavam detidas, né, nessas casas de menores de De idade. menor que um dia que vai sair. Elas já estão soltas. Já. Ah, você já encontrou com elas alguma vez? Você tem medo de encontrar com elas? Já, já Como encontrei foi? com um. Como foi esse encontro? Eu tava indo pro supermercado com a minha irmã. E assim, eu falo que instinto de mãe não erra. Não erra. Minha mãe chegou e falou assim: eu vou com você. Eu falei, nossa, mas eu só vou ali comprar um creme de. Ah, eu vou com você. Eu falei, ah, então vamos. Quando a gente tá passando na frente do corpo de bombeiro, uma delas sai de dentro do corpo de bombeiro. A minha mãe, na hora, teve estado de choque. Minha mãe desmaia na frente do corpo de bombeiro. E aí eu tive que entrar dentro do corpo de bombeiro para pedir ajuda para minha mãe. E nesse meio tempo ela foi embora. E aí eu tenho medida protetiva. A minha mãe, recentemente, fez uma medida protetiva, que eu já vou chegar nessa história. Tá. E aí eu liguei para a polícia e falei, olha, meu nome é Raila, eu sou a menina que foi torturada aqui em Trindade. Uma das agressoras está aqui ao meu lado. E assim, eu não acreditava em medida protetiva, não acreditava. Foi contado no dedo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 viaturas me fecham. Já me coloca pra dentro. E aí eles, pra onde você quer ir? Aí eu falei assim, eu quero ir no CREAS. O que é O CREAS? CREAS é onde cuida dos menores infratores. Ah, tá. Aí eu cheguei lá no CREAS, ela tava lá também. Ela estava chegam essas viaturas Me deixa lá, eles entram comigo. e E ela aí, pega essa desgraçada também, não? não, não. Colocou ela em outra sala. E aí eu Não, mas conversei com a ela foi diretora. nessas viaturas com você? Não, ela foi sozinha. E aí, chegando lá, eu falei bem assim, eu contei o que tinha acontecido. Aí a diretora do CREAS me olha bem assim, mas ela tá fazendo a medida protetiva dela. Aí eu falei assim, do lado da minha casa? Porque era do lado da minha casa. Como assim ela está fazendo medida protetiva dela? É porque quando você sai, você tem que fazer tipo um serviço social. Ah, tá, entendi, tá. Ela tava tipo fazendo, aí fala, medida, Não é medida como, protetiva. Medida não protetiva é o que você tem. é,
Ela tava fazendo, era serviço Essa coisa voluntário. é o serviço para pagamento de dívida com a sociedade, Isso, vai lá e dá exatamente. uma cesta E básica, aí, lava um banheiro, faz alguma coisa. exatamente. Aí ela tava trabalhando na limpeza do. Ai, peraí, só um minutinho. Aí, aí. Ela tava trabalhando na limpeza. E aí eu fui lá e falei, mas vocês colocam do lado da minha casa? Colocaram elas do lado da minha casa. E aí eu mudei de casa, obviamente. E não Quando mudar, foi. você mudou de casa, elas não mudaram Não, de ressocialização? As quatro estavam trabalhando nesse mesmo lugar? uma só. Uma só, tá. Que é essa. Essa que você encontrou é uma das que te agrediu, te deu a Sim. facada? Quem? É a que te deu a facada? Não, é a dona da casa. A que te abraçou falando que te amava muito e estava fazendo tudo aquilo pra você dar Exatamente. valor pra. Ou seja, eu vou te matar, mas aí você deu valor pra vida no final. É. É uma pessoa louca. Agora voltando um pouco ao presente, começo do mês, a minha mãe levando a minha irmãzinha pra escola, Começo do mês, só para as pessoas saberem, começo de maio ou de junho? de maio. Começo de maio de 2023, tá? Agora. A minha mãe levando a minha irmãzinha pra escola, minha mãe me liga, Raila, a fulana tá aqui. Aí eu falei, mas como assim? Ela tá aqui, ela tá do lado de casa. Aí eu falei bem assim, vai pra delegacia. Porque eu não moro mais com a minha mãe. Eu não moro mais com a minha mãe. E aí, minha mãe, ela pegou, ela começou a cercar, ela ficou vendo onde que minha mãe passava. Ela pegou um celular e começou a filmar a minha mãe. Ela ficou filmando a minha mãe. A minha mãe foi na delegacia, minha mãe conseguiu uma medida protetiva contra ela, porque ela ficou na esquina da casa da minha mãe, filmando a minha mãe, perseguindo, Essa de é a fato. mesma que você viu Que eu saindo do vi o corpo bombeiro? Isso, exatamente. Ou seja, elas são mulheres hoje em dia, essas quatro. Hoje em dia são todas já crescidas. E você acha que elas fizeram tudo isso com você por quê? Eu acho que é tão importante a gente entender por quê? Inveja? Mais um crime de inveja? É, é algo assim que é chato de falar, mas é isso. Não tem outra explicação. Porque tem algum namorado envolvido, alguma briga entre duas ali, porque elas Não, se juntam contra você. exatamente. Quando foi a última vez que você esteve com elas antes de elas mostrarem Um dia, um dia antes? um dia. E foi Dormiram na minha. normal? Normal. Dormiram na sua casa? Foi. Você hoje que você tem um distanciamento e já uma forma de saber o que elas podem fazer, você percebe momentos que elas tenham mostrado essa inveja, que você perceba hoje que tipo de, para a gente aprender com você, Sim, que tipo de é, coisa que elas ela, faziam, ela que você falava sempre olhava e assim. fazia assim, ah, é bobagem, mas não era bobagem, ali já era um aviso. Sim, elas falavam assim: Nossa, Raila, sua mãe comprou essa roupa pra você. Nossa, seu cabelo, ficava passando a mão. É coisas assim tão bobas, mas que hoje faz total sentido. Total sentido. O teu caso é igualzinho do Jefferson Machado, o ator que foi encontrado dentro do baú. Hum, não conheço esse É esse que caso. acabou de acontecer, que é o ator que os cachorros ficaram soltos no Rio de Janeiro. Não, É um casão agora, que é um amigo invejoso, só que ele conseguiu ir até o fim. desse eu Ca- não conheço. Acabou, tá acontecendo agora, é um caso de agora. É do Jefferson Machado. A diferença é que você conseguiu pular o muro. Ele O não. caso que é muito parecido com o meu é um caso que aconteceu aqui no setor que eu moro, aliás, Já sei que qual é que você o vai caso falar. da Japinha. Eu não sei se você já ouviu falar da Japinha. É daquela. Tem alguns parecidos aí, mas não sei se é Japinha. Eu acho que é. Que é a menina que os quatro amigos queriam saber se eram Queria saber se eram psicopatas. psicopatas. E a líder é a menor de idade, de 16 anos, que ri da Exatamente. cara do É o que caso. ri. Eu já falei com a mãe da Japinha. Ela Eu tenho conta. de conhecer ela, muita vontade, porque quando eu vi o caso dela, eu chorei tanto, e eu É falei, meu muito. Deus, é a minha história aqui. É a minha história. Mas ali, pelo menos, você tem
o que faz. Eles querem saber se são psicopatas. Tem uma líder do mal, que é a menor de idade, e que inclusive tira sarro da mãe da Japinha. Ela fala, eu não vou ficar nem 2 anos na cadeia, eu sou de menor, como ela escreve o de menor, que não existe isso. E ela mobiliza 3 idiotas que a seguem. São Sim, 3 psicopatas também diagnosticados. sim. Só que a Japinha, ela não era ela, obrigatoriamente. Eles tinham uma lista com 3 Era pessoas. a menor do grupo, né? É, Pelo que eu vi. é. Então, e esse caso, pelo menos esse caso, não era obrigatoriamente ela. No seu Sim, caso, era sim, você. Elas queriam você. exatamente. É o que, assim, eu acho parecido pelo contexto da história, mas Você era a final vítima. diferente, né? É. Você ainda confia nas pessoas? Você falou que você sempre teve muitas amizades. Aí, é o Isso que mais me bateu muito perguntam. forte? Isso em você? Não, eu aprendi a selecionar. Que bom que você aprendeu cedo e que pena que foi com esse tipo de filtro. Sim. Porque o que você passou. Raila, eu sei que também seu tempo tá urgindo, que eu sei que você é uma moça trabalhadora. Aí. Você, Demais. você tá feliz? Você tá casada? Você tá namorando? Você tá solteira? Como é que tá a sua vida? Te Eu moro atrapalhou de junto com meu alguma. namorado, na verdade. Então não te atrapalha. Isso que você passou não impediu de você acreditar no ser humano e nem querer ser Não, feliz. não. Pelo contrário, foi algo assim que fez eu dar aquela ligada de fato. É literalmente De sair aprender. da, Não, sair não da mudou cova. muita. Exatamente. Sua irmã tá bem? Exatamente. Graças a Deus. E elas Tá ótima. Uma que moça graças já. a Deus, que bom que você não levou ela, porque talvez você não Sim, com conseguisse. certeza. É o que eu penso todos os dias. E que essas moças, elas sejam esquecidas pela vida e que você não tenha mais outros prazeres de encontrar com elas. Se elas estiverem Se ouvindo, Deus quiser. saibam que vocês são desnecessárias. É uma coisa terrível isso, esse prazer mórbido tão desnecessário. Com Ayla, certeza. parabéns pela sua trajetória. Que bom que você está Muito bem, está obrigado. feliz, está aqui. Quando você quiser falar com o canal, mais alguma coisa se acontecer, me fala. E a gente Eu falo quando a sim. gente estará aqui de longe, vendo você vivendo muito bem e feliz. Muito obrigada. Eu Obrigado. agradeço demais pela oportunidade, viu? Obrigado.